Começando mais um podcast, mais um capítulo do podcast e hoje eu tenho o prazer de receber aqui com a gente Dr. Fernando Gomes. Dr. Fernando Gomes, eu vou citar uma passagem aqui do Dr. Fernando, talvez ninguém conheça, não sei se o Fernando lembra disso, mas eu fiz o parto dos dois filhos menores do Dr. Fernando. E quando a Laila, ainda estava Laila, A Lara. Lara estava ainda estava mais ou menos no 6º mês de gravidez por aí, a Lara ainda ia nascer, né? Você ia no consultório, acompanhava a consulta e me perguntava, mas Zé Bento, como que é essa coisa da televisão? Como que a gente faz? Porque eu acho uma coisa tão interessante, a gente pode entrar Que legal. Na vida das pessoas, a gente pode entrar... Faz quanto tempo isso? Faz 11 anos. 11 anos. A 11 Lara anos. nasceu faz 11 anos. É Olha. isso aí. Aí eu falei assim, olha, para começar, eu acho legal então você ter uma assessoria, né? Nessa época eu acho que eu ia na Claudete Troiano, no Note a Note, e aí com a assessoria, as assessoras conhecem as pessoas da produção, dos programas, e mal eu podia... Quem podia imaginar naquele tempo você esse sucesso na televisão? Começou primeiro com os programas femininos, depois você acabou indo para Fátima, já direto, Depois eu fiquei 6 anos trabalhando na Globo. Isso. Ininterruptamente, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Morando em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não, sem sombra de dúvida, o Zé Bento foi meu padrinho em relação a isso, meu orientador. Não, foi incrível, foi incrível. Você vê que é a vontade, né? Quer dizer, você realmente gostava disso. É um professor livre-docente. Para quem não sabe, livre-docência na USP é uma das coisas mais difíceis que tem que conseguir na carreira universitária. Passou pelo mestrado, passou pelo doutorado, você foi livre-docente com quantos anos? Em 2013, vamos puxar aí, dá quantos anos? 8 anos atrás, é isso? É isso? 2013? 8 anos. 8 anos. Estou com 46 agora, 38 anos. Talvez um dos livre-docentes mais jovens da neurocirurgia da USP. Incrível. E neurocirurgia. Na classe de uma escola de medicina, na sala de aula, os nerds iam fazer, os mais inteligentes, não vamos falar nerd, isso é bullying. Os mais inteligentes faziam neurologia. Agora, os tops, aqueles caras mesmo fora da curva, faziam neurocirurgia. Porque aí eles eram os inteligentes e os habilidosos, né? Eles tinham E agora é interessante, porque quando a gente puxa para trás, parece que a origem de todos saiu mesmo que do mesmo buraco. Mas quando que você decidiu ser neurocirurgião? Não, na verdade eu decidi fazer neurocirurgia, isso chamou a atenção de todo mundo na faculdade no 6º ano. No finalzinho. Eu entrei na faculdade de medicina da USP e meu desejo era ser cirurgião. E sempre o foco era fazer cirurgia cardíaca. Olha só que interessante, né? Tem um parente médico na família, aí eu já fui me enfronhando com as ligas acadêmicas, participei da fundação da Liga de Transplante Cardíaco. Eu acho que a comunicação aí na verdade já pulsava, né? Porque rapidamente eu me virei presidente da Liga e tinha que comunicar com as outras pessoas. E conheci muita gente, trabalhei no INCOR fazendo trabalho científico, enfim, conhecendo esse universo. Quando no 6º ano eu comecei a ter contato com o doador de órgão, aquilo começou a me intrigar. Eu comecei a pensar, puxa vida, como é que de repente esse jovem teve um trauma de crânio, levou uma bala na cabeça, o cérebro parou de funcionar, o corpo ainda funciona e ele pode ser um doador vivo. E aí meu interesse, na verdade, subiu um pouquinho o andar, saí da caixa torácica e subi para a caixa craniana. Falei, puxa vida, é nessa caixa preta aqui que tem muitos mistérios e é por aqui que eu quero enveredar. E aí eu decidi fazer neurocirurgia praticamente no 2º semestre do 6º ano. Então foi uma mudança assim muito abrupta. O pessoal me chamava de Tom, meu apelido lá é Tom. E falou, cara, o cara tá louco, alguma coisa aconteceu aí porque não é normal. Ele bateu a cabeça. Vem labutando tanto, desde o 1º ano, né, conhecendo todo mundo e tudo, e de repente vai ter uma mudança assim, vai para uma coisa muito mais difícil do que a gente possa imaginar, para quem nunca pensou em fazer neurocirurgia, porque imagina, você tem que aprender neuroanatomia, entender de neurofisiologia, a prova é difícil, né? Para você passar na residência. Mas enfim, são os desafios que fazem parte muito legal. Né, o que motiva, na verdade. Mas você falou, né, mencionou que você sempre foi um bom comunicador.
Você sempre... Ou você desenvolveu isso depois? Eu acho que é um pouquinho das duas coisas. Eu sempre gostei de falar, mas não simplesmente pronunciar o que eu estou pensando. Falar e entender, trocar informações. Né? Então, sempre fui muito aberto, queria escutar, entender diversos pontos de vista, não ficar fechado num determinado conceito. E não tem jeito, a gente que é médico acaba sendo o caminho mais natural, e eu observei isso muito de perto. Então, quando eu estudei no Bandeirantes, eu conheci um monte de oriental que realmente eram nerds e muitos CDFs. E eles não falavam com ninguém, extremamente tímidos. E essas pessoas passaram junto comigo, por exemplo, na faculdade de medicina, e você sabe muito bem disso. Chegou no final da faculdade, todas essas pessoas que tinham uma vergonha incrível, a própria medicina transforma e estimula o indivíduo a se comunicar. E eles se transformaram em excelentes comunicadores também, falando com pacientes e, enfim, e levando... A necessidade faz você Então você imagina isso. O seguinte, você já mistura um Você cara que tinha, gosta de uma coisa mas e a necessidade... Putz, aí, enfim, sem nada de braçada. E a televisão? O que a televisão te encantava? Eu não sei dizer exatamente por quê, mas a possibilidade de levar o conhecimento técnico específico numa potência extremamente enorme. Porque, veja, você pode comunicar escrever um trabalho científico e impactar os seus semelhantes. Mas quando você vai para a televisão, independente do canal, do veículo, você a gente escala, sabe... né? Você escala. Você dá potencializa escala, a sua voz. você dá escala à sua fala. Então você fala assim, realmente você consegue mudar a vida das pessoas com uma orientação apropriada. Então isso me encantava. E quando você começou? Legal. Então... Seu pai falou para mim, cara, se você gosta disso, eu vou te dar o caminho das pedras. Primeiro, procure uma assessoria para você entender do que se trata. Não adianta simplesmente você ter vontade de falar, porque você consegue comunicar por um raio muito pequeno, na verdade. Apesar de já existir rede social, hoje em dia é muito diferente, né, de alguns anos atrás, porque isso aqui 10 anos atrás, escalou de uma forma absurda. E eu segui isso. Mas você já fazia antes algum trabalho? Eu fazia coisas espontâneas, pontuais, dentro Tá. da própria faculdade, escrevendo para um jornalzinho, participando de uma entrevista aqui ou outra, esporádica, sem uma coisa de fato Tá. organizada, uma coisa de propósito. E quando a gente projeto. começa a trabalhar, é um projeto mesmo. Quando você começa a trabalhar, porque para cada coisa nessa vida, a gente tem pessoas que são especialistas, Sim. para cada detalhe. Então, trabalhando em conjunto com esse grupo, realmente a gente conseguiu atingir pontos importantes. E aí é uma questão de visibilidade. Provavelmente é a mistura, né, do conteúdo. Então não é que o pessoal da Globo foi lá no Hospital das Clínicas e chama o Fernando porque ele fala de memória. Foi dessa forma que aconteceu. Chama o Fernando porque ele fala de memória. Sim, eu fui indicado pelo próprio pessoal da USP, mas porque nós vimos ele num programa, por exemplo, na TV Gazeta, programa esse que foi trabalhado com assessoria e tudo mais, e vimos que ele imprime legal e comunica bacana, porque televisão é uma maravilha, mas também tem a questão do tempo, do investimento. Você não tem todo o momento do universo para, de repente, passar a sua mensagem. Aí você junta conteúdo, vontade e a oportunidade de participar, enfim, foi a fórmula perfeita aí para... E foi bom participar lá do programa da Globo? O que você achou? Foi excelente. Uma experiência válida. É assim, se você... Era todo dia? Não, era toda terça-feira. Toda terça-feira pela manhã. Mas isso implicava em organizar a agenda de modo que, por exemplo, a terça-feira tinha que ser um day off. Um dia que não se E não você se tinha que trabalha. ir um dia antes. Eu tinha que ir na segunda-feira à noite, dormia lá mesmo, fazia o programa pela manhã e depois voltava na ponte aérea. É lógico que assim, a gente acaba sendo um pouco irrequieto. Então foi natural montar um consultório lá, Isso que eu ia estruturar falar. uma clínica. Mas sendo neurocirurgião, chega um momento em que os projetos e os planos dão certo. E aí que, na verdade, você tem que tomar decisões. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma agenda de pacientes para ser operado, eu não consigo estar lá e estar aqui ao mesmo tempo. Porque tem o pós-operatório, tem a questão do dia a dia de suspende uma cirurgia, tem que remarcar para outro dia. Complicações. E delegar isso, quando a gente fala de complicado. operação, é muito complicado. Então você tem que ter a sua própria carteira, né, de pacientes e está muito próximo. Então eu acabei deixando ali mais destinado para a parte da comunicação. Fiquei com o consultório, fazendo mais a parte clínica, mas quando a gente precisou avançar para a cirurgia, infelizmente eu falava, olha, o melhor hospital para fazer é a ponte aérea e a gente opera em São Paulo. Exatamente. E você ficou 6 anos lá. Depois fiquei 6 anos. Aí teve o projeto da Bandeirantes. O que aconteceu na verdade? Fiquei 6 anos, sempre eu fui muito bem tratado, muito respeitado, tive muito apoio na Rede Globo, mas eu notei que eu queria mais em termos de comunicação.
Eu estava sentindo que ali eu já tinha cumprido o meu papel. Eu estava sentindo que eu estava fazendo mais do mesmo. Entendi. E eu Era uma cheguei participação ali mais limitada. eu cheguei a conversar com o Boninho, eu cheguei a conversar com a Fátima, com os diretores, mostrar que eu tinha vontade de fazer coisas além, entendeu? E, enfim, sempre fui respeitado e tudo levado em consideração. Chegamos a escrever alguns projetos, mas de repente eu percebi que eles estavam muito satisfeitos com o que eu estava fazendo ali. E a audiência também. Tanto é que eu cheguei a ser convidado para fazer alguns outros programas e a própria negativa veio de dentro. Então, Fernando, vem fazer o video show. Quando eu tinha um video show, eu queria te entrevistar. E eu ouvi do pessoal da direção, não, quer ver o Dr. Fernando? Liga às 10h30, terça-feira, tá tudo certo, Olha não só. precisa ir a meio-dia. Para valorizar, né? Isso, hoje em dia eu entendo isso. Isso é um Sim. elogio, isso é uma questão de você preservar produto, até o Estratégia. momento, né, estratégico de quando... Não foi convidado para dançar lá no Faustão. Não, mas eu cheguei a ser cogitado eventualmente de participar. Imagina. Aí você percebe o seguinte, você começa a misturar um monte de coisa ao mesmo tempo, complicado. da comunicação com a própria atividade profissional. Exato. Mas aí eu cheguei no momento que eu falei, olha, a decisão, pelo que eu estou percebendo aqui, a decisão é minha. O bem-estar começou aos poucos a ser desmanchado. Também. E eu até pensei, eu falei, de repente ali poderia ser uma possibilidade para eu estar em São Paulo, Exatamente. colaborar com o programa, mas sem Exatamente. precisar ter esse deslocamento. E nesse mesmo período recebi um convite do Vidomar Batista para compor esse novo produto. Pensei muito, botei os prós e os contras e falei, você quer saber? Eu vou entrar nesse novo projeto. Vai ser na minha diário, cidade. É um programa diário, um quadro chamado E Agora Doutor, com a Silvia Popovic, com o Elis Ernesto Lacombe. E a ideia era falar sobre saúde. O que eu já fazia. Eu falei, você quer saber? Eu quero fazer isso diferente. Em vez de simplesmente ser consultado, perguntar a minha opinião, de fato conduzir, conversar com outros colegas, mostrar ponto de vista e tudo mais. E eu o achei programa durou quanto tempo? Um ano. Um ano. Eu fiz um ano de contrato, cumpri um ano. No E meio foi do boa? caminho. Foi uma boa experiência? Foi ótima. Foi uma experiência incrível, porque foi totalmente diferente da Rede Globo. Então, em termos de desafio, os desafios são diferentes. É outra realidade, é outra vivência. Você sabe que eu ia para os Estados Unidos e eu ia para o exterior e via nos canais, na CNN, um médico falando, tinha um especialista, Bupa. Sanjay Gupta, é um neurocirurgião da CNN. Neurocirurgião. E eu falava, poxa vida, por que isso não tem no Brasil? Sensacional. E ele falava de tudo. E ele falava sobre o coronavírus, ele falava sobre... falava de tudo. H1N1, falava... E ia nos hospitais e fazia as entrevistas. Eu não sabia que ele era neurocirurgião. Neurocirurgião lá de Atlanta. De Atlanta. Cara, ótimo, muito bom. E aí a CNN, então, abriu aqui no Brasil e te convidou para ser... Mas olha só, deixa eu contar um detalhezinho, um segredinho aqui, antes disso terminar. O Fernando é irrequieto e curioso. Nesse momento que eu já estava aí querendo sair daquele sistema que eu estava para algum outro desafio, eu comecei a imaginar que eu precisava conhecer lugares no mundo onde médicos faziam coisas diferentes em termos de comunicação. Então cheguei a fazer uma viagem estratégica para Nova York para ver de perto o trabalho do Dr. Oz. Não sei se você conhece o Dr. Oz. Conheço. Furo cardíaco. Adoro. Não, o programa dele é demais. E ele começou na Oprah. Exato. Era um quadro da Oprah que cresceu. Eu fui para lá. A partir disso, então, eu já escrevi um programa, uma ideia de um programa, e estava tudo borbulhando ao mesmo tempo. Né? Então, assim, a gente acaba ficando irrequieto e a motivação faz com que a gente dê esses passos, né? E busque, na verdade... E aí não deu certo fazer um Dr. Oz aqui? Então, na verdade, já... A Record parece que... já teve alguma coisa semelhante. Exato, assim. Teve. Nós temos uma relação diferente. O Brasil tem uma relação diferente com a medicina do que os americanos têm. Né? Toda a questão de como você pode se apresentar, de como regras você pode... do CFM, do CRM. Então fica um pouco... Limita muito, um pouco né, diferente. Limita muito. Eles lidam de uma forma diferente. Muito mais flexível do que a gente. Então, assim, aqui a gente ainda tem, pela nossa condição, até determinado aspecto isso é muito bom, né? A medicina, ela é uma necessidade, né? Ela não é um artigo de luxo exatamente. E nos Estados Unidos, de repente, você olha do tipo, não, você tendo dinheiro, você consegue o que você, na verdade, desejar ou busca o que você tiver vontade. Isso acaba transbordando, né? Quando você vai para um programa de auditório em que as regras são um pouco mais tranquilas do que em relação aqui, onde você tem a questão da autopromoção e, enfim, e outras críticas que podem surgir.
E na CNN você também faz um trabalho de promoção de saúde. Então, o que aconteceu? Terminou meu contrato, veio a pandemia, então meu trabalho que já prometia ser intenso na Bandeirantes se tornou necessariamente intenso por conta da pandemia. Então, enfim, trabalhando sempre, a gente acompanhando passo a passo, cada vez mais, e chegou ao fim do contrato. Deu 1 ano de contrato. Esse contrato ele não foi renovado, tanto é que o próprio programa, depois de meses, ele acabou terminando. E veio nesse período a CNN surgindo aqui no Brasil e veio o convite para eu participar de um programa que eu falasse sobre a questão da pandemia, mas mais uma visão como homem, como médico e... Enfim. Diário, não? Não. Foi um programa quase com uma sabatina ali, com 4 jornalistas, programa com 1h30 de duração. Enfim, tipo assim, microfone aberto, diz aí. E esse programa foi impactante, porque realmente eu pude falar o que pensava, né, em relação a todo esse bastidor que nós, como médicos, conhecemos e muitas vezes isso não é passado de uma forma próximo da realidade para as pessoas. Porque a comunicação em saúde ela é muito interessante, né? Tem 2 caminhos, não tem muito outro jeito de acontecer. Ou você tem um jornalista que gosta de medicina, se especializa nisso, estuda bastante e é capaz de comunicar, entender a relevância, a importância do assunto, ou então o que na verdade é só alguma coisa que não faz sentido, ou você faz outro caminho, que é você pega um médico que tenha conhecimento desse bastidor e ao mesmo tempo sabe comunicar. Então, aqui acabou dicotomizando, né, para onde você vai. E o pessoal gostou muito da minha participação. E aí, lá eu fui Fernando mesmo, sabe? Eu falei sem papo na língua. E aí o pessoal me chamou. Olha, a gente quer que você venha participar desse programa diário. Primeiro perguntaram se eu tinha interesse, se tinha, obviamente, agenda para isso. E tudo acontece quando tem que acontecer, né? A gente acaba adquirindo a maturidade, você consegue organizar a sua vida de modo que eu não deixe de ser médico, que eu possa, na verdade, fazer as minhas cirurgias, ensinar os residentes, trabalhar no consultório, escrever os meus artigos, livros, enfim, e tudo mais. E eu falei, não, eu topo o desafio. Só que esse desafio é um pouquinho diferente dos demais, porque é hard news, então a gente está falando de notícia mesmo em medicina, em tempo real, que surge. Então você tem que se atualizar o tempo todo. O tempo todo, sempre tem novidade. E a coisa transborda só da própria neurociência, da neurocirurgia, da neurologia, e vai para a medicina em geral. Né? E tem que estudar. Tem que estudar. E acaba sendo muito interessante, porque a gente tem que fazer essa tradução, porque é muito fácil, a gente percebeu isso na pandemia, de repente uma notícia carregada ali com uma manchete muito pesada, o que pode provocar nas pessoas. E muitas vezes a gente está olhando e fala assim, não, gente, tudo bem, a notícia aqui é maravilhosa, mas isso aqui vai impactar pouco. Então, olha, vocês não estão prestando atenção e esse assunto aqui, isso aqui sim, é uma coisa muito importante. Pode não dar toda essa manchete que a gente está imaginando agora, mas isso aqui vai virar alguma coisa um pouquinho mais para frente, presta atenção. Então, você acaba participando da curadoria dessa informação que vai para frente. Isso é muito legal. Que bom. Acorda cedinho, faz o programa cedinho. Tem que acordar às 5h30, 10 para 6 da manhã, não tem como ser diferente. Bom, vamos falar um pouquinho de cérebro. O que aconteceu com o coronavírus? Trouxe piorou a saúde mental das pessoas, você acha? Olha, eu acredito que sim. Quando a gente amplia a nossa conversa e fala em termos de saúde mental, de neuropsiquiatria, neuropsicologia, a gente percebe que o impacto ele acaba sendo multifatorial. Grande, né? Você tem um impacto biológico, da própria intervenção do vírus, e a gente pode falar sobre isso, e a gente tem o impacto da própria situação. Então, o medo de ficar doente, o fato de ter ficado doente, propriamente dito, a questão do luto, que acabou ficando diferente, da ansiedade. Com medo de morrer. Com medo de morrer. Instabilidade econômica, sequelas do ponto de vista econômico também, as sequelas pós-Covid, que a gente acaba vendo sempre que a gente vai fazer check-up do cérebro depois. O que você mais viu de sequela pós-Covid? Alteração do ponto de vista neurológico. No começo, agora menos, tá? Mas no começo, a alteração do olfato e algumas pessoas com alteração, assim, com distorção da percepção. Né? Infelizmente, com distorção sequelar mantida, o que é bastante desagradável. Tipo, a pessoa sente cheiro de borracha queimada em tudo que come e fica tentando reaprender, porque fala, puxa, eu gostava tanto de uma macarronada e agora isso aqui tem gosto de fio estragado. Você fala, gente, como é que pode? Mas pode, infelizmente, uma determinada parcela da população acabou ficando com algumas sequelas que tiveram mais tempo para melhorar. E questões de ordem neuropsicológica, como principalmente funções executivas. Então, desatenção,
diminuição da memória, diminuição da flexibilidade mental. Então a gente teve caso aí, por exemplo, de jornalista que falou: Fernando, por favor, me veja, porque eu vou ser mandado embora. Antes eu lia tranquilamente, com o pé nas costas, 3 livros por semana, e escrevia um texto sem ter que imaginar que aquilo é uma meta a ser batida. E agora, mal e mal, eu consigo ler aí meio livro numa semana, e quando me dão um trabalho, um job para fazer, eu não consigo escrever uma página. O que está acontecendo comigo? Nossa, foi Putz, aí o Covid. E você acha que, de certa forma, são reversíveis? Eu acho que assim, sim, desde que seja feito o diagnóstico precoce, preciso do que de fato está acontecendo, né? E tem que ser um atendimento multiprofissional. Não adianta a gente pensar só, tudo bem, tem alguma coisa que parece aí um déficit de atenção, vou dar um remédio para déficit de atenção e a pessoa vai ter a sensação que melhorou um pouquinho. Não, é um pouquinho mais amplo do que isso. Você precisa fazer uma avaliação neuropsicológica. Estimular. Sim, estimular de forma adequada, perceber o que aconteceu nesse processo, que passo que está faltando. Muitas vezes a pessoa não tem problema de memória nenhuma, o problema é totalmente de atenção. E aí existem formas de você estimular com que essa recuperação venha a acontecer, estratégias e até mesmo entender, olha, daqui, gente, está difícil de passar. Então vamos começar a estimular de uma forma diferente e, enfim, trabalhar com outras habilidades, porque senão você vai ficar patinando, vai ficar chateado e você não vai ter o resultado que precisa a curto prazo. Outra coisa que surgiu bastante também é o burnout. É o burnout. E sabe por quê? Quando a gente fala da equivalência, por exemplo, do home office ou do homeschooling, a gente imagina que 1 hora na escola ou 1 hora trabalhando, por exemplo, na empresa, é a mesma coisa que 1 hora trabalhando em casa. E, na verdade, essa métrica ela está errada. Ela só está certa do ponto de vista do empregador. Mas do empregado, na prática, é uma coisa que a gente ainda está conhecendo como funciona. Porque as reuniões ficaram eficientes demais e, de repente, aquele tempo que o seu cérebro precisa para você se situar, entrar em sintonia, até mesmo desconectar um pouquinho e voltar sem nenhum prejuízo, deixou de existir. Então você tem que prestar atenção numa tela com muitas pessoas falando, você tem que dar conta do recado, se não dá você é desatento. E, na verdade, a gente não sabe o quanto que você consome de energia para manter esse cérebro constantemente dessa maneira. Nossa, não tinha Então, pensado assim, nisso. é um outro aspecto. E impor os limites também do trabalho, da vida pessoal, do descanso. No home office, eu acho que fica mais difícil. complicado. Fica muito difícil. A gente tem, por exemplo, notícias que em Portugal algumas empresas começaram a ser punidas, porque isso virou uma espécie de uma lei, que depois do horário pré-determinado de trabalho, você não pode mandar e-mail, você não pode mandar mensagem através de WhatsApp ou coisa que o valha, pedindo ali a atuação ou até mesmo parecer do seu funcionário. Veja, não é que ele tem o direito de não responder. Você não deve mandar. Se ele provar que mandou... Então, assim, você percebe que às vezes é uma tentativa, eu acho que talvez dura demais, de tentar corrigir uma coisa que o bom senso não foi capaz. Porque é a demanda que gera ansiedade. Né? Então, o fato dele não responder, mas ele foi cobrado, ele foi perguntado. Sim, e ele sabe, recebeu. ele fala assim, puxa vida, eu estou aqui, tem alguma coisa para mim, o que meu chefe vai achar? E será que se eu olhar aqui mesmo não vai ser melhor no dia seguinte? E como que essa história de ansiedade é boa? É bom ter ansiedade? Não, ansiedade sob medida ela é ótima, ela faz com que a vida tenha graça. Se você não tiver expectativa, porque ansiedade um pouco é isso, né, Zé Beto? Você tem uma expectativa que alguma coisa vai acontecer. Se você não tiver ansiedade para aquilo, também tanto faz.com, né? Então, na verdade, você precisa dessa pitada. Agora, quando ela fica de uma maneira que você tem prejuízo, e aí entra dentro não só dessa palavra do diagnóstico, né, da preocupação, da ansiedade, mas acoplada aí a um CID, né, a um diagnóstico de transtorno mesmo. Te limita, te engessa, E você fica preocupado porque assim, existe prejuízo na vida da pessoa. Muitas vezes financeiro mesmo, outras vezes de relacionamento interpessoal, outras vezes em termos de performance. Então, assim, quando você começa a perceber que fugiu do controle e que tem sofrimento envolvido, alto lá, precisa de um diagnóstico e de um tratamento específico. Tá. E a depressão? A diferença de depressão e estado depressivo. Como é que é essa história? Conta pra gente. Bom, mais uma vez, né, a língua portuguesa ela permite que a gente utilize palavras que descrevem muito bem o que a gente está sentindo, está passando, e ao mesmo tempo essas palavras também são utilizadas para categorizarmos, né, doenças psiquiátricas. Né? Estado depressivo, aquele momento em que você está mais triste, né, que de repente perdeu um parente, aí vem aquela coisa natural do próprio luto, que tem dentro da sua subdivisão ali a presença da depressão. Tem um motivo, né? Tem uma razão. Tem uma razão aparente. Se você também não sentir isso, enfim, o que você está fazendo aqui na vida, né? Não é só sorrir, né? Tem momentos que é necessário essa introspecção. Mas é totalmente diferente da depressão, quando você de verdade tem alterações em circuitos cerebrais, não só neurotransmissores, a coisa vai um pouco além do que isso, e você nota que vai muito mais do que só tristeza. A pessoa perde o brilho,
para a vida, perde essa questão da motivação. Tem alteração no ciclo vigília-sono, então tende a dormir demais ou a dormir de menos, acaba comendo muito ou comendo muito pouco. E ela percebe que a vida dela simplesmente não tem graça. Muitos pacientes chegam a falar o seguinte, é terrível quando você escuta isso. Doutor, eu só fico imaginando o momento de eu entrar dentro do caixão e me colocar embaixo da terra. Você fala assim, mas como uma pessoa jovem, bonita, que está tudo certo, pelo menos assim aos nossos olhos, né? E tem um pensamento dessa forma. E muitas vezes a depressão é isso. Por isso que a gente não pode ter preconceito. E a gente tem dificuldade de ver, né? Um braço quebrado, uma perna que manca, você vê. Mas esse estado, muitas vezes, ele fica ali escondidinho, sabe? Não, e você, a tendência é o próprio doente também esconder. A família tenta esconder. Porque se você tem qualquer tipo de doença, uma pneumonia, você vai lá e trata. Um câncer, você vai lá e trata. Os amigos se cotizam para ajudar no tratamento de um câncer. Mas fala que está com depressão, parece uma coisa meio pejorativa, parece você está diminuindo a pessoa, o fato dela ter depressão. E é uma doença como outra qualquer, né? Isso eu vi até uma reportagem, a Oprah entrevistando o Harry, aquele príncipe Harry. E ele teve todos os motivos para ter um trauma. Com 12 anos perdeu a mãe, e de uma maneira trágica, todo mundo olhando com os holofotes todos do mundo inteiro, olhando para aquela criança, né, com 12 anos. Então ele saiu de um estado depressivo importante, com terapia, com atividade física, cuidando do corpo, cuidando da alimentação. Então é preciso olhar para essas pessoas que estão passando por isso e ver que é uma doença como outra qualquer e precisa ser cuidada. Exato. Não tem que ser escondida. O preconceito, ele acaba piorando tudo. Exatamente. E muitas vezes o preconceito, como você falou muito bem, não é só das outras pessoas, é do próprio indivíduo. Que fala, puxa vida. Ninguém quer falar que vai no psiquiatra, né? Não é verdade? Fala, pô, você vai no e aí ele fica cada vez mais distante do tratamento e da melhora da qualidade de vida. Tá na hora da minha terapia, eu vou pro psiquiatra. Poxa, mas por que tá acontecendo? Tá ficando louco? E geralmente o que tem de grande medo por trás disso tudo, o que a gente já conseguiu mais ou menos escanear essa questão, é o fato de se mostrar não confiável. Porque existe atrela-se, né? Bom, se a pessoa tem alguma coisa na cabeça que não vai bem, eu não posso confiar nela, porque na hora do vamos ver, de repente ela vai dar para trás, ela vai chorar, ela não vai ter estrutura psicológica para lidar com a situação. Então vamos pegar leve, né? Vamos tratar ela como café com leite. Principalmente se você for médico, né? Exatamente. Fernando, você fala muito sobre os tipos de inteligência, que existem vários tipos de inteligência que a gente deve usá-las de forma simultânea. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É o seguinte, tem um camarada chamado Howard Gardner e também depois o Daniel Goleman, de Harvard, que lançaram essa teoria, que na verdade é o que a gente sabe que na verdade acontece, né? Nós não temos simplesmente uma inteligência. Quando a gente fala inteligência, eu imagino que é um garoto fazendo conta, né, de mais, menos, ou então jogando xadrez, alguma coisa assim. Mas essa é uma delas. Essa é, por exemplo, a lógico-matemática. Aqui o que a gente está fazendo, por exemplo, trocando palavras de informação, isso aqui é inteligência linguística, que é muito presente em pessoas que falam mais de um idioma, em pessoas que gostam de comunicação, escritores, quem faz teatro, quem faz arte, e assim sucessivamente. No passado, você viu um menino jogando bola, por exemplo, numa comunidade, ele era bom de bola, você falava, bom, enfim, isso é qualquer coisa, menos inteligente. Menino, vai para a escola porque isso aí não vai te levar a lugar nenhum. E mentira, né? Porque leva para lugares incríveis. E a gente está falando aí da inteligência corporal sinestésica. Vamos pegar o exemplo do Neymar, Maradona, Pelé, do Messi, ou então até mesmo do Michael Jackson, que consegue cantar e dançar de uma forma, né? Eram shows incríveis que ele fazia. Inteligência corporal sinestésica. É um outro exemplo diferente. A do Daniel Goleman, que ele, enfim, acabou povoando inúmeros livros de autoajuda. A inteligência emocional. A gente sabe quando, por exemplo, a gente observa a Olimpíada, uma Copa do Mundo, e a gente vê alta performance, a grande diferença que existe entre os grandes atletas é essa. Porque ali estão os melhores, tem o melhor corpo físico possível, acesso aos melhores treinadores, tática, técnica, e está tudo certo. Mas muitas vezes é a inteligência emocional, que é essa capacidade da gente gerenciar o desconforto para depois acionar o circuito cerebral do prazer, que faz com que o indivíduo consiga ter um resultado muito melhor. E
naturalmente, porque na própria literatura de autoajuda isso é muito explorado, muda de nome, né? Mas você vai ver, aperta o livro ali, esmaga as letrinhas, é a mesma coisa. Olha, aprender a gerenciar isso, né? Então a gente fica de uma forma monótona, querendo dopamina ali no circuito mesolímbico dopaminérgico, porque é gostoso, é previsível, e se você consegue administrar isso, você consegue ter resultado melhor. Mas quando a gente tentou aplicar isso, principalmente no começo da pandemia, isso começou a dar um pane na cabeça das pessoas. E por isso que a gente ficava tão preocupado em relação à saúde mental. Porque a conta não fechava. Falava, olha, tudo bem, é só ficar em casa, fica quietinho, para de fazer o que você está fazendo e vai dar tudo certo. Tudo bem, mas por quanto tempo? Lembra que não tinha vacina, mas e se não tiver vacina? E se não tiver remédio? O que vai acontecer? Enquanto isso, crise acontecendo, desemprego, são outros problemas. Então, não adiantava eu gerenciar a minha expectativa por um tempo melhor, porque não tinha esse outro tempo melhor no final do ano, pelo menos, aparecendo. Veja, a gente está aqui no final, né, de 2021. O negócio começou, na verdade, no final de 2019. E hoje a gente respira um pouco mais tranquilo, a gente tem medo aí das variantes, das coisas que vão surgindo, mas já, enfim... Um pouco mais controlado. Um pouco mais controlado. Então, assim, essa inteligência naquele momento, ela não funcionava direito. E era um momento em que as pessoas precisavam expandir para outras duas inteligências. Essa era a minha tese, o que eu acabei observando sentado de cadeirinha. Porque quem, na verdade, expandiu a inteligência existencial e a inteligência intrapessoal, de alguma forma, passou melhor por essa situação. Prosperou durante esse período. Inteligência existencial, muito comum, por exemplo, em líderes religiosos. Então você pega o Papa, Chico Xavier, Dalai Lama, enfim, pessoas que lidam com o intangível, com a grande pergunta que todo mundo tem. Com não palpável. Né? Ou seja, estamos vivos aqui, certo? A gente sabe que a função do ser humano pela biologia é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Bom, morrer. A gente sabe que vai morrer. E aí, o que vai acontecer depois? Depois... Esquece depois, sei lá, quando chegar na hora, lá no dia que eu for morrer, eu penso sobre isso. Mas, na verdade, essa perguntinha, ela fica ali atrás da gente. Ela assusta muito gente. E quando você joga aqui no meio da mesa aqui, uma pandemia, que você não consegue mais ter certeza de muita coisa. E aí, como é que faz? Então, assim, nós somos os únicos animais que sabem, todos vão morrer, mas nós somos os únicos que sabem que vai morrer. O cachorro, por exemplo, da sua casa, você olha para ele e está todo feliz. Exatamente. Sabe que vai morrer. Ele tem a certeza absoluta de que está tudo certo. Tá tudo certo. E a outra intrapessoal é essa habilidade da gente conversar com a gente mesmo, do autoconhecimento, de você se entender, de você conseguir perceber que existe todo um processo evolutivo nosso de como pessoa, de fato o que é importante, o que não é. Gerenciar melhor as emoções, as frustrações. Totalmente. E o que você vê em comum nas pessoas que têm uma inteligência emocional mais desenvolvida? Quais as características? Geralmente são pessoas que se sentem mais felizes, muitas vezes são menos ansiosas, têm um estilo de vida que geralmente ele bate bem próximo do que a medicina geralmente acaba preconizando. Então, são pessoas que elas se alimentam bem, elas respeitam o período de descanso, não só sono, de descanso como um todo, praticam atividade física. É muito difícil uma pessoa que tenha uma vida totalmente desregrada, de fato, ter uma super inteligência emocional. Exceto se for alguém do crime ou alguma coisa que é totalmente perversa e longe do que a gente sabe que é o bom para qualquer ser humano. Muito Me legal. diga uma coisa, como é que a gente cuida do cérebro? Já estou com 64 anos, já estou preocupado. Quais são as recomendações? Por exemplo, para evitar um Alzheimer, quais são os suplementos, a atividade física, boa alimentação, evitar o açúcar, o sono, tudo isso a gente já sabe. Sim. Mas tem um pulo do gato aí? Bom, o que acaba acontecendo é o seguinte, vamos pensar e falar um termo que é bem bacana, que eu gosto de falar, poupança de saúde. Então não adianta o indivíduo entrar na terceira idade e aí falar, puxa vida, lembrei que tem uma coisa chamada demência, outra chamada Alzheimer e que eu preciso tomar conta disso. Na verdade é uma construção, Zé Bento. Então, quando a gente fala de estilo de vida, isso que você falou, atividade física, se alimentar bem, descansar, isso faz parte, porque o cérebro é um órgão bastante interessante. Primeiro que ele é o único capaz de se entender no corpo humano, né? Todos os outros órgãos são muito importantes, mas não conseguem se entender. O cérebro consegue se entender. E quando eu falo dessa maneira, brincando, eu estou falando aqui de metacognição. O que é metacognição? É a gente entender o processo que tem por trás. Então, se a gente sabe que vai morrer, a gente também sabe que vai envelhecer.
E, naturalmente, nós sabemos que existem delícias ali na terceira idade, então você pode imaginar o bem-estar de uma família constituída, de entes queridos, de algo que você construiu, mas que existem tormentos que podem aparecer, como, por exemplo, a própria demência. Então, baseado no que a gente tem hoje em dia, por exemplo, não existe ainda a cura para o Alzheimer. Tem coisas interessantes pipocando por aí, por exemplo, vacinas para o Alzheimer estão sendo desenvolvidas. Que legal. Enfim, tomara que dê certo. Imagina, chegou nisso aí, a gente acaba resolvendo um problemão para a humanidade, né? Mas até lá, o que eu posso fazer de fato? Além de tudo isso que você falou, de alimentar bem, de não deixar faltar lá o ômega 3, de fazer sua atividade física, principalmente treino aeróbico, porque a gente sabe que o trabalho muscular libera substâncias que são importantes para o neurotrofismo, para o crescimento de sinapses, para o desenvolvimento de novos neurônios, como, por exemplo, a irisina. A gente sabe disso, que vem do trabalho muscular propriamente dito, e quando você faz atividade aeróbica, isso acaba acontecendo. Estimular o cérebro de uma forma curiosa e constante. Então, nós sabemos o quê? Pessoas que têm mais anos de escolaridade, e a gente fala escolaridade porque é mais fácil de você ter uma métrica, mas basicamente é a mesma coisa que pessoas curiosas, que sempre tendem a querer aprender uma coisa diferente, se dediquem a isso, elas criam mais circuitos cerebrais, mais sinapses, mais caminhos para resolver problemas. Vamos lá. O que é inteligência? É a capacidade de resolver problema. Então, se eu fico pedindo para Deus para ter uma vida sem problema, eu estou pedindo para ter uma vida burra. Então, na verdade, a gente tem que ter problema. Agora, esses problemas eles podem de fato existir, ou eu posso criá-los, principalmente com a minha motivação. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você estuda, quanto mais, na verdade, você tem a sua curiosidade sendo saciada por uma busca ativa, você estimula o seu cérebro de uma maneira que, quando você chega na terceira idade, e se de repente você tiver aí uma tendência genética para que o Alzheimer venha a aparecer, o impacto da doença ele tende a ser muito menor do que um indivíduo que levou uma vida displicente e, na verdade, não preocupou em construir a sua poupança de saúde cerebral. Porque, diferente de simplesmente remédio ou exercício, você precisa estar a todo momento ali trabalhando a sua mente. Muito mais do que simplesmente viver num piloto automático. Sim. Porque como o nosso cérebro gasta muita energia, a gente gosta do piloto automático, porque a gente acaba, na verdade, economizando. Mas o pulo do gato, na verdade, é ajustar sair da zona. Sair da zona de conforto. Totalmente. Entendi. Nada aquela. Sair da mesmice. Sair da mesmice. O mesmo praça, o mesmo banco, as mesmas flores. É mais ou menos assim. Quando a situação. Primeiro, não tem mal que dure para sempre e também não tem bem que dure para sempre. Isso a gente já percebeu em relação à vida, né? Quando você controlou tudo na sua vida, de repente vem, por exemplo, uma pandemia que estava fora do baralho, né? Uma carta fora do baralho e fala, e agora? Se vira. E você tem que admitir. Agora, você pode esperar a vida trazer isso para você, ou você, de uma maneira perspicaz, pode entender, opa, peraí, tá muito fácil aqui tudo. Estou precisando inventar alguma coisa diferente. Né? Não vai dar para ficar aqui protegidinho, simplesmente não acorda, dorme e vive assim sucessivamente. Que é isso? Eu tenho uma mulher em casa que é exatamente isso. Ela está agora aprendendo espanhol. Já não bastava o francês, já não bastava o italiano, ela está o inglês e agora está aprendendo espanhol. Ela é um bom exemplo mesmo. Ela está agora fazendo também então, ela faz colares. Ela tem uma confecção de roupa infantil, que ela que é a criadora, ela que cria, né? Ela que vai na 25 de março toda terça-feira. E ela agora está fazendo então os colares. Então é isso, é exatamente isso. É uma pessoa curiosa, uma pessoa que não para e o cérebro sempre funcionando. Fora o que lê. Então é toda uma atividade cerebral, quer dizer, qualquer coisa que você vai aprender, um esporte, qualquer coisa. O esporte é um bom exemplo, porque a pessoa começa, por exemplo, a fazer uma modalidade. Aí a gente sabe que a taxa de desistência de qualquer ser humano é extremamente alta. Então o grande lance é fazer como na escola. Na escola, na grade curricular, não tinha ali um quadradinho ali que a gente via? Olha, você vai ter aí pelo menos 3 horas por semana que você vai fazer educação física. Se é handebol, se é basquetebol, se é natação, se é equitação, whatever. Você precisa simplesmente deixar aquele tempo dedicado para essa atividade. E a gente muda mesmo. Né? E o grande segredo para você continuar é você se permitir mudar e assim sucessivamente. Agora, dentre tudo, eu não queria deixar de falar uma coisa, que não é um comprimido, mas é uma chamada de atenção que eu gostaria que as pessoas pensassem a respeito. A gente precisa ter entrada de informação para dentro do cérebro para ele se manter ativo. Aonde eu quero chegar? Existe um ponto muito importante que principalmente pode acometer as pessoas por volta dos 40, 50 anos de idade, que é a perda da audição.
Pensa comigo. O indivíduo tem uma perda visual, ele não tem nenhum problema em procurar colocar uma lente de contato ou então um óculos que até é charmoso. E com isso ele garante a entrada de informação visual com qualidade para dentro do seu cérebro. Quando a gente fala de perda auditiva, a conversa é totalmente ao contrário. Então você olha um aparelhinho auditivo que ajuda de alguma forma a amplificar a audição, o indivíduo tem preconceito em relação àquilo. E muitas vezes quando vai procurar um otorrinolaringologista para tentar resolver esse problema, ele perdeu muitos anos, na verdade, de informação de qualidade. Então o indivíduo não leva isso em consideração. Ele fica com vergonha pelo aspecto do que, na verdade, tem social, se oferecer social. Cultural, do que e, na isso. verdade, ele está bombardeando o cérebro dele da falta de estímulo adequado. Olha, que interessante. Então, assim, quebrar esse preconceito também é uma coisa que acho que ajudaria muitas pessoas a não entrar num processo demencial que seria reversível caso elas tivessem tomado um outro caminho lá atrás. Existe uma perda auditiva própria da idade. Quer dizer, realmente você vai escutando menos. Mas se isso começa a atrapalhar uma conversa, ou assistindo um programa, ou assistindo um teatro, ele deve procurar ajuda mesmo. Mas você sabe que tem muito preconceito, né? As pessoas vão empurrando, né? Então, enfim, deixam de ser quem elas são por uma questão de preconceito. Talvez a mesma coisa da menopausa para a mulher. Quer dizer, você tendo uma perda de audição, isso aí está mostrando para você que você está envelhecendo. É a mesma coisa da menopausa para a mulher. Quer dizer, está mostrando para ela que ela está envelhecendo. Mas graças a Deus que estamos envelhecendo. Claro. Poxa vida, se não envelhecer, é porque você está morto. A gente tem que envelhecer. Mas envelhecer bem. Mas a consciência do envelhecimento implica em você encarar os seus maiores medos, né? Que é o de morrer. Eu acho muito interessante isso que você fala, Fernando, da poupança de saúde. Porque investir é exatamente isso, é um investimento na saúde e é pouco palpável. Talvez seja o nosso maior desafio enquanto médico conscientizar as pessoas de investir em algo que é pouco palpável, que você vai buscar lá na frente. Sim. Fala um pouquinho sobre o seu livro, Neurociência do Amor. Então, o Neurociência do Amor foi um livro escrito com muita emoção envolvida em todo esse processo e muito interesse. Na verdade, tudo que sempre envolveu relacionamento como bom comunicador, isso sempre me encantou. E sempre eu queria entender, puxa, o que passa por trás da cabeça de um jovem, de um adolescente, que de repente mudou, né? A gente fala simplesmente da puberdade, mas enfim, você tem filhos, Zé Bento, você sabe disso, muda. Meu menino que tem 21 anos hoje, quando de repente ele entrou ali na puberdade, ele não falava de interesse em meninas e de repente ele mudou o discurso dele sem influência de ninguém. Aí você fala, pô, peraí, o que está acontecendo? Você fica... É só testosterona? O que é? Não, é realmente uma loucura. Eu lembro que quando eu tinha 14 para 15 anos, eu estava no primeiro ano científico, eu repeti de ano. Porque eu olhei para o lado e falei assim, mas onde é que estavam essas meninas que eu não via antes? Onde é que estavam essas pernas que eu não via antes? Era toda aquela ebulição de hormônios, aquela paixão que tinha por uma colega de classe ou uma coleguinha do clube. E isso acontece com as meninas também. Eu atendo muito adolescente, é engraçado, é curioso como elas transitam nesses lugares, né? Então, ora são meninas, crianças e ora são mulheres. E elas também não se reconhecem enquanto mulheres. E estão descobrindo a sexualidade e os interesses no sexo oposto ou no mesmo sexo. Mas... O que é essa paixão toda? O que acontece no cérebro? O que acontece? Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, a gente percebe que não é simplesmente a construção de pensamento, né? Que a gente tem influência de neurotransmissores, de hormônios, e diferentes áreas do cérebro são acionadas. Então, quando a gente olha uma perspectiva, vamos falar cultural, mas não é só cultural, de vivência mesmo do ser humano, nós conseguimos construir uma historinha que acaba sendo reproduzida em qualquer, na verdade, enlace, seja desembocando no matrimônio ou não. Então, existe uma fase onde as pessoas têm interesse em outras pessoas. Eu gosto de chamar essa fase de luxúria, mas só pelo nome, na verdade, que é essa aí. Que de repente o estrógeno veio na menina, a testosterona no menino, a testosterona também na menina, enfim. E as coisas mudaram. E aquele cérebro acaba funcionando num formato diferente. Opa, onde estavam essas pernas? Pô, elas sempre estiveram aqui. Só que você não estava dando bola para elas, não tinha interesse. Elas não faziam o seu pescoço virar. Né? E de repente isso mudou. Depois você tem uma fase da paixão. A fase da paixão é quando esse combate, entre aspas, com qualquer pessoa, na verdade, acaba virando único, exclusivo para uma pessoa. É o momento de um foco extremo. Porque, na verdade, quando a gente fala de paixão, a gente está falando de atenção focada. Existe um objeto, na verdade, que é uma pessoa, que faz com que o seu circuito cerebral do prazer ele seja laureado com dopamina. E seu cérebro funciona num sistema
Totalmente diferente. Tanto é que os gregos falavam, pô, a paixão devia ser classificada antigamente, né? A paixão devia ser classificada como uma doença se a pessoa está doente. E a gente sabe que um cérebro apaixonado, ele não duraria muito tempo. A gente entraria em parafuso, porque você está com serotonina lá embaixo no pé. Então a tendência do indivíduo ficar totalmente instável emocionalmente existe. Dopamina lá em cima, adrenalina também, noradrenalina também. Então se precisar tomar um avião aqui, ir até Fortaleza, dar um beijinho e voltar, fazer um bate-volta, pela pessoa, o indivíduo faz durante essa fase. Da mesma forma que todo o circuito do prazer, quer seja estimulado pelo contato físico ou não, ele é extremamente acionado. Então aquela pessoa, ela vira detentora dessa chave mágica. Então você fica focado naquela ideia, naquele conceito. Quanto tempo dura essa fase? Então, tem duas coisas nessa vida que tem mais ou menos um prazo de validade. É lógico que isso não é uma regra absoluta, mas a gente observa. Da mesma forma que o luto é alguma coisa que dura ali 24 meses em média, mais ou menos 2 anos, enfim, se é possível viver ele de uma forma única, né? Única eu digo, porque às vezes tem tanta desgraça junto que não dá nem tempo da pessoa entender o que está acontecendo. A mesma coisa a paixão. 6 meses a 2 anos, mais ou menos, é o prazo de validade nesse sentido. Mas ainda bem, é como, por exemplo, a conversa do envelhecer. Porque depois disso vem uma fase mais tranquila, que a gente chama de fase de amor romântico, no qual você já tem menos ansiedade, você conhece mais a pessoa, trabalha menos com imagens que possam, na verdade, significar uma criação do que o indivíduo é, e você consegue menos desfrutar. Idealização. Isso, né? isso. Mais troca mesmo. Isso. A serotonina já subiu um pouquinho mais. Você enxerga a pessoa mais como ela é. Isso. E depois Pode disso, ser bom ou não, no né? decorrer do tempo, você entra numa fase de amor companheiro. E muitas vezes o que a gente vê são pessoas que chegam nessa fase, estariam desfrutando de uma coisa muito legal construída e, de repente, não sabendo lidar com essa questão do conflito de geração, de momento, de época ou de próprio envelhecimento, entra em crise. Fala, puxa vida, eu quero reacender a paixão do meu relacionamento. Fala, puxa vida, mas isso de fato existe? Será que isso de fato é bom? Será que não é muito mais bacana a gente entender que os circuitos cerebrais eles foram construídos e vivenciados de uma forma e você tem uma coisa muito melhor ainda do que aquilo? Não tem como você falar, de repente, eu queria voltar a ser criança. Não existe isso. Você pode lembrar com carinho da sua infância, mas voltar a querer ser criança é inocência. Né? E a mesma coisa acaba acontecendo no próprio cérebro. Então, neurotransmissores diferentes são mais relacionados com diferentes épocas, pegando essa perspectiva histórica, que tem mais ou menos aí um prazo de acontecimento, e áreas cerebrais também diferentes são acionadas. Por exemplo, aquela questão do amor como algo calmante, ele surge muito, na verdade, quando você já está nessa fase de amor romântico com o companheiro, que você já conhece tanto a pessoa que se você tivesse que morrer hoje, era ela que você gostaria de ter perto, gostaria de abraçar, diferente da fase da paixão. Nossa, eu preciso dar um beijo antes de morrer, porque eu não sei o que vai acontecer. Não é isso. Você precisa dar um beijo porque tem todo o significado do mundo você concluir, por exemplo, a sua vida com aquela pessoa por perto. Que bom. Olha só. Isso está no livro. Isso está no livro. Interessante. E eu te digo mais, viu? Quando a gente vê casais que têm um relacionamento de muito longo prazo estabelecido, a gente tem uma estrutura neuroanatômica que a gente chama de corpo caloso, que faz a conexão do hemisfério cerebral direito com o esquerdo. Todo mundo tem isso. E por isso que, na verdade, a gente não tem um cérebro, a gente tem 2. A gente fala que é tudo uma coisa só, mas na verdade funciona mais ou menos assim. Se a gente pudesse ver, vou falar uma metáfora, que é uma construção mental minha quando eu comecei a mexer com esse assunto. Se a gente pudesse ver o grau de conexão psíquica que existe entre duas pessoas que compartilharam uma vida, então quando eu ouço dizer ali uma boda de ouros, eu respeito. Seria incrível. Porque existem partes dessa vida da vida dessas pessoas que estão em determinadas regiões do cérebro de uma, estão em áreas do cérebro de outra pessoa. Então são elos extremamente bonitos e com muito significado. E embaixo desse elo aí, meio que virtual, né, mas que a gente sabe que existe, você tem toda a história da própria família, das pessoas que fizeram parte daquele contexto. Muito legal. Muito interessante. Muito. Escuta, e o sono, hein? Vamos falar de sono. Vamos. Você fala que é bom dormir, que você tem que acordar cedo, mas você é um cara que dorme pouco. Olha, desde pequeno, Zé Bento, eu durmo pouco. Essa era uma... Isso é o suficiente? Isso era uma... Mas pra mim... pouco quanto? Não, então, o que eu posso te dizer? Se eu dormir aí umas 4, 5 horas... Nossa, é pouquíssimo. Eu tô bom, eu tô funcionando bem. Mas a gente sabe, né, que toda regra tem uma exceção e tudo. O que a gente sabe que, na verdade, é interessante para todo mundo, e eu tenho me policiado até para tentar construir alguma coisa nesse sentido para minha vida hoje em dia.
Se você conseguir dormir por volta de umas 7, 8 horas, é bacana, porque o nosso sono não é uma coisa única. A gente tem ciclos, e esses ciclos duram mais ou menos 90 minutos. Então, quanto mais você dorme, mais ciclos podem acontecer. E durante esses ciclos, existem momentos que são verdadeiros oásis, em que o seu cérebro funciona de uma determinada forma que facilita o processo de consolidação da memória. Mas eu lembro da minha mãe, até hoje, ela fala, cara, você era um bebê que, pelo amor de Deus, chorava a noite inteira, aí depois, quando o menininho acordava, esticava o bracinho no quintal e falava, nossa, como é bom dormir bem a noite inteira. Ela olhava e falou assim, cidadão, aonde você dormiu? Você não dormiu nada e sai falando isso. Mas é importante dormir, Zé Bento. E hoje em dia eu tento me policiar. Como? Eu não consigo controlar muito o horário de levantar, né? Atualmente, como eu falei aqui, por conta da CNN, é 5h30, 10 para 6 da manhã que eu estou acordando. Mas eu consigo controlar o momento que eu vou dormir. Então, hoje em dia, eu já tento aplicar na prática essa questão da higiene do sono. Então, por volta das 10, 10h30, eu já estou me recolhendo. Eu tento fazer uma leitura um pouco mais tranquila. Tudo que eu tenho que estudar, o ver de eletrônico, eu tento ver antes das 9 horas da noite para tentar manter esse ciclo e essa rotina. Mas você sabe como é que é, né? Vida de médico. Se tocar o despertador, um telefone, alguma coisa de madrugada, a gente acorda feliz da vida e vamos trabalhar. Ainda mais neurocirurgia. E com essa rotina, né, insana que você tem, você consegue cuidar da sua saúde? Então, aquilo que você fala na televisão, aquilo que você fala na sua rede social, você pratica? Eu pratico. E eu falo para você o seguinte, eu tento fazer isso de uma forma religiosa. Então, prestar atenção na própria alimentação, gerenciar essa questão do próprio descanso. Eu já percebi que, em relação ao sono, muitas vezes eu só volto vencido, entendeu? Eu poderia espichar isso, por exemplo, tomando aí um remédio para dormir mais. Mas eu sei que tudo isso traz efeito colateral. Então não tem benefício nenhum. Eu mais me respeito e entendo que, puxa vida, se eu sou um camarada que posso dormir pouco, isso pode representar um privilégio, não significa que eu deva esticar demais a corda e colocar compromisso até o talo, na verdade. Por mais que eu saiba que, quando mais jovem, quando eu fiz a residência de neurocirurgia, eu suportava esse tipo de pressão muito bem, por uma característica biológica minha. Mas o que a gente sabe é o seguinte, se eu consigo ter uma vida plena, pensada, de uma forma estrutural, olha, tem que fazer atividade física, tem que fazer atividade física. Se você estiver aqui no banheiro, você vai, não vai? Independente de qualquer lugar. Por que não, então, colocar isso dentro da vida da gente, de fato, de verdade? É o que eu tento fazer. O que a gente fala, a gente tenta praticar. Ninguém é perfeito, né, Zé Bento? A gente sabe que muitas vezes, né? Suplemento, você toma algum? Olha só, eu vou te falar. Vitamina D é algo que eu hoje em dia faço uso. E de uma forma rotineira. Por quê? Quando mais jovem, eu gostava muito de, por exemplo, ir à praia, correr no parque, surfar. Sabia que eu surfava? Não. Surfar, andar de bicicleta e coisas assim. Itanhaém, não? Itanhaém. Prancha grandona, assim. Longa. Mas o que acontece? A gente cria essa falsa sensação de segurança, dizendo, puxa vida, eu me exponho de uma forma protegida ao sol, minha vitamina D deve estar bem. E quando você vai dosar, e aqui eu falo para qualquer pessoa, antes de você falar, na verdade, bater no peito e falar que está tudo certo, vai lá, faz um exame, dosa a sua proteína D, dosa a sua proteína B12, vê se está tudo certinho, sua vitamina D, sua vitamina B12. E, na verdade, eu notei que, de repente, mesmo tendo isso, não, ela está baixa, ela está aquém, né? Não está lá no pé, mas está aquém. Então, assim, isso virou uma coisa que faz parte do meu ômega 3. Do meu dia a dia. Então, o que eu tento fazer em vez do ômega 3, você sabe que eu gosto muito de cozinhar. Então, eu tento colocar sempre peixe dentro do meu cardápio e principalmente participar ali da confecção do alimento. Mas eu acho que acaba se representando uma boa forma de você tratar do seu cérebro, principalmente se você, na verdade, tem intolerância a frutos do mar, principalmente peixe, e não tem esse hábito. A gente tem que entender que tem elementos que são importantíssimos para a manutenção da nossa saúde. Então, enfim, e sempre, né? E para o nosso cérebro. E sempre também com apoio, né? Muitas vezes a gente acha que a gente sabe tudo, mas não sabe não. Então, conversar com um bom nutricionista, quem trabalha com metabologia e tudo, porque sempre tem coisa importante aí que está saindo e nos ajuda. E quais são os seus próximos projetos? Então, o meu grande projeto, vocês estavam falando aqui, é o seguinte, agora eu entrei nessa linha de pensamento. Eu decidi que eu quero viver 100 anos, sabe? Então, o meu grande projeto, na verdade, é estruturar a minha vida de uma forma que eu me transforme exatamente nisso que a gente fala, né? De uma longevidade
pensada Saudável. e estruturada. Eu estou com Isso. 46, 47 eu faço em janeiro. Então, assim, para viver mais meio século aí, e 3 anos, eu sei que é um trabalho bem bacana aí pela frente. Então, Tem acaba que sendo um investir na projeto... poupança. Isso, um projeto pessoal. E por que não fazer a gente mesmo de Exato, cobaia, né? exato. Acaba sendo, Exatamente. bem interessante. E quais são os projetos para chegar até os 100 anos? Isso eu quero saber. Além de porque eu botar também em tenho prática o próprio estilo de vida, falar não para coisas que não façam sentido, sem medo nenhum, porque assim, a vida da gente de repente acaba, né? A gente sabe que é um sopro. E muitas vezes a gente fica adiando decisões, ou até mesmo começar coisas que a gente gostaria de fazer. Perdendo tempo, E perdendo né? tempo. Com besteira. Exatamente. Então, acaba sendo esse uma inclusão na forma de lidar com a realidade. E tem alguns outros projetos também, não menos importantes, como, por exemplo, livros, algumas palestras e coisas que estão sendo desenhadas aí para 2022. Que legal, que legal. Demais. Agora, neurocirurgia. Olha, eu vou te contar, Fernando, que especialidade. Não é fácil. É admirável. Você abrir o cérebro, Nossa. abrir a calota craniana de um indivíduo. É muito, vamos dizer... É muito emocionante, no mínimo que pode dizer. Uma cirurgia dessa demora quanto tempo normalmente? Então, depende, Zé Bento. A gente tem cirurgia até que eu considero rápida, então você pode imaginar uma derivação ventrículo-peritoneal em 60 minutos, até cirurgias mais longas, como, por exemplo, a retirada de um tumor, uma base de crânio, que pode demorar 15, 20 horas de cirurgia. Aí Então a gente vocês tem param, comem uma coisa e depois Assim, você continua. tem que trabalhar em equipe. E quantas cirurgias você faz, mais ou menos, por semana? Assim? Isso depende, mas, por exemplo, levando em consideração tanto a clínica privada como... Eu falo depende porque com a pandemia as coisas mudaram em relação ao Hospital das Clínicas, onde a gente tinha um volume bastante grande e por conta, na verdade, da pandemia, houve um redirecionamento, pelo menos temporário, né? Eu posso dizer para você, cerca de umas 3 cirurgias por semana, então você multiplica aí por 4, umas 12 cirurgias, 12 neurocirurgias por mês. E você gosta de ficar no consultório também? Eu adoro, eu adoro. O que você gosta mais? Consultório. Tem cirúrgico ou consultório? São... Difícil, né? É difícil dizer, porque Estúdio, no consultório... consultório ou centro cirúrgico? É tudo, para mim acaba funcionando tudo da mesma maneira, porque assim, independente de onde você está, você toca as pessoas de uma maneira diferente. E a gente sempre tenta, na verdade, melhorar a vida das pessoas, né? O centro cirúrgico é aquela coisa 1 para 1 e tem a questão artesanal. Então assim, é muito gostoso aquilo, né? É terapêutico É até, terapêutico, é terapêutico. E assim, a gente, eu particularmente tenho alguma vivência e tive contato com neurocirurgiões que, enfim, foram excelentes cirurgiões e souberam envelhecer dentro da própria especialidade. E o que eles fizeram? Olha só, Zé Bento, eles não se afastaram da neurocirurgia, por exemplo, mas saíram do ato principal como cirurgiões e continuaram com seus consultórios abertos, mantendo um relacionamento com os melhores experts de cada área dentro da própria subespecialidade. Então, você imagina, você pega uma pessoa com toda a experiência do mundo, de 80, 90 anos, aqui eu posso falar para você, o Dr. José Luzil foi um exemplo, já faleceu. Ele tinha todo o consultório dele funcionando, mas chega um momento que ele fala, puxa vida, para que eu vou fazer uma neurocirurgia e colocar um indivíduo numa situação que eu sei que tem um outro mais jovem e habilitado para fazer? Eu acho muito responsável, de certa forma, isso. Honesto. É honesto, você está ali oferecendo o melhor para o seu paciente. E a honestidade vai até além, porque assim, aquela pessoa tem o melhor bom senso possível para orientar o tratamento. Do que muitas vezes até um cirurgião muito jovem que de repente está naquela vontade de ajudar e de repente às vezes ou opera demais ou opera de menos, enfim. E ele fez isso, ele manteve o consultório dele, tinha os casos, conversava abertamente sobre a situação, ele colocava lá, na época que as chapas, né, eram impressas, né, tomografia e ressonância embaixo do braço, batia na porta do cirurgião, por exemplo, mais experiente, por exemplo, em fazer aquele determinado procedimento, clipar aquele aneurisma. E conversava com ele, compunha uma equipe, deixando muito claro que ele não participaria do ato operatório em si, estaria na sala cirúrgica e acompanhava todo o paciente durante todo o trajeto. Então, assim, é uma forma de você exercer a especialidade com um olhar bastante apropriado, com toda a experiência, sem, na verdade, se distanciar. Né? Deixando o seu cérebro funcionar ali, na verdade, a favor das pessoas. Exato, é bem espetacular. legal. Não, e o paciente não larga nunca ele, porque sabe que ele pode contar com ele, com Pra os qualquer melhores coisa, especialistas na hora. Né? E os colegas também, porque na verdade adoram, né? Ser referenciado. Puxa vida, o verdade. Dr. Luzil está vindo aqui me pedindo para fazer uma cirurgia, bacana. É isso aí. Muito legal. Puxa, Fernando, olha, adorei. Que entrevista mais gratificante, vamos dizer assim. Putz,
Muito bacana. Você viu? vai ter que Olha, voltar tá, mais vezes tá de pra parabéns. gente continuar demais. conversando. Muito gostoso. Muito obrigado, viu? É Olha, eu acho que o cérebro todo mundo fica apaixonado. Fascinado, né? Fascinado pelas coisas que acontecem dentro da nossa cabeça, né? é verdade. Olha, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado, é uma honra Fernando. estar vendo aqui pai e filha, uma coisa tão bonita construída, né? E de uma forma tão leve e tão responsável que vocês tocam tudo isso que é cuidar das pessoas, acolher os pacientes, né? Fazer uma excelente ginecologia, obstetrícia e muito mais do que isso, né? Outras Muito especialidades gostoso. também. Muito e bom. muito obrigado, viu? Muito Eu obrigado. volto sim, é só me chamar que eu volto. Legal. Obrigado. Obrigada, Fernando. E eu queria convidar todo mundo que está assistindo a gente para se inscrever no canal para continuar acompanhando os próximos episódios.